Irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 27 de julho, quinta-feira, 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu vos os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Porque, em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra desta quinta-feira mostra como Deus se manifesta entre nós. Porém, devido à insensibilidade de nosso coração, nem sempre o percebemos. Quando o nosso coração está endurecido, seja pelo sofrimento, pelas mágoas e rancores, ou por qualquer outro sentimento ou atitude que desvia dos projetos de Deus, temos dificuldade de enxergar, de perceber, de entender essa presença de Deus e seus ensinamentos. É por isso que Jesus explica para seus discípulos por que ele fala em parábolas para as multidões. A parábola é um recurso de linguagem que facilita o entendimento daqueles que têm dificuldade de entender. Os discípulos de Jesus não precisavam ver e ouvir as coisas por parábolas, porque a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas ao povo, à multidão, não tinha sido dado esse conhecimento. O povo simples não tem os mesmos conhecimentos e entendimentos daqueles que tiveram oportunidades na vida. Eles precisavam de um recurso diferente para poder entender. O coração daquele povo havia se tornado insensível, diz Jesus. Eram tantos os sofrimentos que eles tinham dificuldade de entender, e o pouco que entendia se perdia por falta de recursos e de estrutura para aprofundar tais conhecimentos. Por isso, Jesus constata que quem não tem, perde até o pouco que tem. É um processo de empobrecimento que endurece cada vez mais o coração e os impossibilita de entender a mensagem de Jesus. As parábolas vêm como um recurso para quebrar esse ciclo de não entendimento e transformar as pessoas em verdadeiros entendedores da palavra de Deus. Os discípulos são bem-aventurados, porque tiveram a graça de poder estar com Jesus e ver, ouvir e assimilar tudo o que ele ensinava. Quantos são os que queriam ter essa oportunidade e não a tiveram? Diz Jesus para seus discípulos: quantos de nós hoje temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e assimilá-la, mas não damos a devida importância? Devemos, portanto, estar mais atentos e perceber as manifestações de Deus entre nós, para que a nossa vida caminhe conforme Deus quer.
Só assim seremos mais felizes e o nosso viver será mais tranquilo. Que possamos exercitar em nós a sensibilidade para percebê-lo em nós e entender o que Ele quer nos dizer com os acontecimentos da nossa vida. Um abraço e até a próxima.